Eles ficam fazendo esses barulhinhos pra te irritar, cara. E pior que irrita mesmo você quando você tenta pegar eles e ficam. É sério. Parece o Siri da Brahma, assim. I'll be starting us off here. My name is Zick, joined by my good friend and commentator Nas. Would you like to say hi? Yo, yo. Nos 3 jogos eu não me lembro. Eu não consigo me lembrar, mas eu sei que no 3º jogo eles estão principalmente no 3º jogo com os ovos. Você vive correndo atrás deles porque eles estão com os ovos. Bom, GL ao Zick 3. Que agora ele vai jogar o remaster do Spyro 3. E ele vai cortar a cutscene, obviamente, né? Na cena do roubo dos ovos. We're gonna have to get 100 eggs to complete this run. So we're gonna be getting the quickest 100 eggs that we can find in the... eu acho que sim, Paulo deve ter na Steam. E agora ele já começa já no primeiro mapa. Né? Ele já tá no principal hub. Ele já vai pegar alguns ovos, porque é requerido para você poder progredir no jogo, você tem que passar todas as fases daquele mundo para você poder progredir para o próximo mundo. Só que para você liberar as próximas fases, você precisa ter um determinado número de ovos. Então ele vai pegar alguns ovos durante o jogo, porque a categoria que ele está fazendo é o N%. Então você não precisa pegar todos os ovos. Mas ele vai pegar o número necessário de ovos, pelo menos para liberarem as fases ficarem abertas, para ele poder ir para o próximo mundo. Ele vai ficar usando bastante essa habilidade do Spyro, que é você sair correndo, que é uma espécie de ataque dele, né? Que você dá uma chifrada no inimigo. Porque quando você usa essa chifrada, o Spyro ele corre muito rápido. Então, para você fazer a fase mais rápido, compensa você usar a chifrada. Né? Esse ataque de chifrada, e só em alguns inimigos que não é possível você matar com um ataque de chifre, ele vai usar o ataque de fogo. Sim, ele tá usando um óculos. Sim, o Spyro dele tá de óculos. Ametista. Aceito, Laporini, com muito prazer, um cafezinho. Because of the hover mechanic in Spyro 2 and 3, it's most optimal for us to play on 30 FPS. E no terceiro jogo, tem personagens que você pode controlar, além do Spyro. E você, no caso a rainha, né, que está causando toda a confusão nesse jogo do Spyro. Além dela roubar os ovos, ela aprisionou os moradores que vivem nesses mundos. Aí o que acontece? O Spyro vai conhecer um velho amigo nosso chamado Moneybags, que ele aparece a partir do segundo jogo, né? E para quem conhece o Moneybags, sabe que ele gosta de ganhar dinheiro à custa das gemas que o Spyro coleta durante o jogo. Então... ai. Basicamente, ele meio que faz uma espécie de suborno, né, para o Spyro. Se você me dar tantas gemas, eu liberto esse personagem aqui para você, né? Sim, o jogo está sem som. Só tô ouvindo apenas o som, assim, mas bem baixinho, dos efeitos sonoros deles soltando fogo apenas aqui. Né? Os efeitos sonoros, mas a música em si eu não estou ouvindo, eu só estou ouvindo apenas os efeitos sonoros. Eu só estou apenas ouvindo os efeitos sonoros aqui.
and some of them are going to be absolute jokes. So thankfully that one I'd say is your easiest one, well, like one of the easiest ones at least. Yeah. But then you've got this Ele vai tentar pegar um certo número de gemas em cada fase, porque para poder progredir também em certas fases, além dos ovos, tem fase que você precisa liberar o personagem que o Moneybags está aprisionando e requer soltar através de uma certa quantidade de gemas. Não posso fazer o barulho do bafo de fogo. Eu não sei como fazer o barulho do bafo de fogo. Ametista. So, if everyone can remember from Spyro 2, então, onde ele tiver a oportunidade de pegar gemas, ele vai aproveitar para pegar as gemas para poder conseguir abrir caminho. E aí ele já vai encontrar o Moneybags, né? Porque para você fazer a fase da Sheila, você obrigatoriamente tem que pagar o Moneybags, senão você não consegue fazer. Not with Agent 9, so it's just with Sergeant Bird and Bentley. Então, não consigo me lembrar agora, Laporine, se tem esse bug nesse jogo. É que aqui em casa tem vários passarinhos, gente. Se vocês estiverem ouvindo alguns passarinhos, é porque aqui em casa tem vários passarinhos. Tem aqui em casa calopsitas, eu tenho agapornis ou pássaros do amor e periquitos australianos e canários. Então, se vocês ouvirem som de passarinhos, são eles. Né, no momento, eu tô ouvindo os periquitos australianos aqui conversarem. Não moro em um aviário, mas eu tenho um zoológico em casa, isso eu posso falar. Oh, with a few favorites. We'll get to my favorite later. Tenho peixes e um cachorro também em casa, gente. Vários peixes. Bom, a Sheila, esse personagem que ele está controlando, ela não tem a movimentação muito rápida. Mas ele precisa fazer a fase dela, infelizmente, para poder progredir. So you see Zik is still collecting gems, obviously after getting that first 300. The next 300 you could be aiming for now is the side minigame of the double thieves. Entendi, Laporine. Next level he's about to head to. Eu sei como é. They haven't been friendly with a lot of folks, but we try to find ways to sort of, you know. Bom, aqui ele vai liberar a fase que requer 10 ovos. Make them a little bit smelly. Liam Neeson. Can we talk about the missed opportunity? E vai já entrar nela? Yeah, yeah, that's perfect name in there. Here we are, Molten Crater. Essa fase ele precisa ter um pouco de cuidado com a lava. Tem certos lugares que vai estar cheio de lava, que se ele cair ele pode tomar um dano bonitinho. Então ele vai ficar fazendo correr e pular na hora certa para não perder muita velocidade entre os gaps. E principalmente ele vai ter também principalmente muito cuidado para não cair na lava. Porque é fácil você perder uma vida por conta da lava. Essa movimentação que ele acabou de fazer é necessária. Porque, por exemplo, quando você está correndo com o Spyro e levanta voo, o Spyro ele pode descer rapidamente. Mas se você soltar fogo, ele consegue uma levantadinha que proporciona com que você consiga subir na plataforma sem cair na lava. E agora ele está nessa pista, né? Essa pista no momento está desativada, mas quando ficar ativado o Spyro vai correr muito rápido, né? Para você pegar os ovos. E ele vai fazer mais uma vez, porque ele vai pegar o segundo bandido, só que dessa vez a pista está ativada. Tanto o bandido, tanto o Spyro vão ficar rápidos, só que você pode fazer esses atalhos como ele está fazendo aí agora, para pegar o bandido mais rápido. Você só perde um pouco com relação à distância ao bandido na hora que você pula. E agora ele vai tentar pegar.
Mas o bandido deu a volta. O bandido trollou ele. O bandido, infelizmente, tem dessas de dar a volta quando você tenta pegar ele. Ele estava tentando manipular o bandido para pegar ele de frente, né? Para os dois se chocarem de frente, mas o bandido percebeu e foi pro lado sentido contrário. Ele conseguiu. Sim, ele deu um olé. He's been going through, but he didn't want to come home. He's been staying in the Muppet Land, clearly, you know. Sim, esses bandidos, eles trollam você muito legal. Você tenta enganar ele para pegar ele de frente, ele pode te detectar e ir pro outro lado do nada. É por isso que eu detesto esses bandidos, e principalmente quando eles ficam fazendo... É pior ainda, porque você fica mais bravo. E agora ele vai fazer o Mushroom Speedway. No caso, todos os speedways são basicamente corridas que consiste o Spyro bater o tempo, passar por os obstáculos e bater o tempo, né? Você tem que bater o recorde da pista atual e você tem que ser rápido, saber memorizar aonde estão todas as coisas que você tem que destruir para poder fazer o mais rápido possível a todos os speedruns. No caso, todas as fases sempre terão 4 coisas para você destruir, para você poder finalizar. No caso, ele teve que passar pelos anéis, destruir os dentes de leão, as aranhas e, por fim, as borboletas. E agora ele vai fazer aqui a fase para poder, novamente, só que ele vai ativar a corrida só para poder pegar ali a parte do Hunter. E aí você tem que usar o Hunter para destruir as naves. E pronto, ele já conseguiu. It is like probably one of the loudest sounds in this game, though. Yeah. Okay, we're done. E agora ele vai sair da fase. I'll be honest as well. That minigame. Sim, é uma speedrun dentro de outra speedrun. A few of the UFOs because it's kind of hard to kind of get them back and around. Então, Henrique, para você fazer o 100% desse jogo, no caso ele está fazendo o N%, então ele vai deixar muita coisa de lado, né? Porque é você tentar zerar o jogo o mais rápido possível sem pegar tudo. Mas para você fazer o 100% do Spyro 3, você precisa pegar todas as gemas, pegar todos os ovos que tem em todas as fases. Todas as fases vai ter um certo número de ovos para você encontrar, né? Cada um delas tem ovos a mais, outras fases têm ovos a menos. Cada fase vai ter um determinado número de gemas que você tem que procurar. E você consegue os ovos, por exemplo, cada fase tem um objetivo diferente, por exemplo, aquele reino está sendo atacado por certos inimigos. E você precisa derrotar esses inimigos, e aí derrotando eles você consegue o ovo, por exemplo, né? Então, às vezes, tem certos ovos que vão estar espalhados pelas fases, e alguns vão estar em lugares bem escondidos. Então, você tem que saber onde que os ovos estão, saber ver se você compensa você ir atrás de tal ovo que está escondido, se compensa você cumprir o objetivo da fase para conseguir o ovo. Fora que você cumprindo o objetivo da fase, você libera a saída da fase também. 100% desse jogo não é fácil, você tem que ter muita paciência para poder conseguir pegar todas as gemas. Principalmente paciência com as gemas, porque os ovos você não tem tanto trabalho assim, é um ovo ou outro que você vai ter um pouquinho de dor de cabeça, mas para conseguir as gemas você tem que ter muita paciência.
E o 100% desse jogo não é fácil, porque você pode esquecer facinho qualquer gema para trás e até você saber que gema que você deixou para trás é uma grande dor de cabeça. He's not showing up the GDQ today. This is a bad pattern. Oh, come on, man. So the good thing is with Bluo is he is a lot easier in Reignited Trilogy. He doesn't. Eu fiz os 3 sem usar um guia, Guito. Não é fácil. É trabalhoso? Sim, é trabalhoso, mas eu fiz os 3 sem nenhum guia. Eu tive que ter muita paciência e fuçar as fases de cabo a rabo para poder achar tudo. Obrigado, Guito. Bluto did not show up to work today. So yeah, Bluto is a bit of a he's an unnecessary time. He's an unnecessary. O Spyro, ele não precisa. Ele não tem um medidor de respiração debaixo d'água. Ele pode ficar debaixo d'água o quanto que ele quiser, o Spyro. Se eu não me engano, no segundo jogo, ele não tem a habilidade para nadar, ele ganha a habilidade para nadar, acho que a partir do segundo jogo, ou no primeiro, eu não consigo me lembrar agora. Aí depois, nos próximos jogos, ele já consegue nadar automaticamente. Sim, vale muito a pena, Rain, pegar o remake. O remake eu nunca joguei, mas ele é bem fiel ao jogo original. Bem fiel ao jogo original. Eu recomendo, sim. Eu só sei que eu quero comprar esse jogo e a trilogia do Crash, né, do remaster do Crash também para o Switch. Eu quero muito jogar esses jogos, porque esses jogos fizeram muito parte da minha infância / adolescência. E quando você passa 5 fases, os personagens eles vão te ajudar com um veículo para você ir para o próximo mundo. Só que antes de você ir para o próximo mundo, você tem que enfrentar o boss daquele mundo. E aí sim você vai para o próximo mundo. Sim, eu quero jogar muito Crash 4, Guito. Sim, no primeiro ele não pode cair na água. Esse que é o problema. No primeiro jogo, nossa, é uma tristeza você tentar passar em algum lugar que tem água e você cair na água e morrer. Aí no segundo jogo ele ganha a habilidade de nadar. No terceiro jogo ele já nada automaticamente. Ai, sim, nossa, seria muito legal se fizesse um remake do Twist Metal. Nesse boss aí você só precisa usar o chifre para jogar o chefe na lava e a Sheila dá um golpe para afundar ele mais na lava. Você só precisa ter cuidado na hora que ele solta as bolas de fogo, assim, que vão ter que proteger ele. Você tem que sempre dar esse pulo mais a chifrada para jogar ele na lava. It's also completely different to how OG runners would approach Buzz, because on OG they've got this really interesting strategy. Ai, eu assisti o filme A Lenda dos Guardiões, Evolute. Ai, quando eu vi aquelas corujas da neve. Nossa, aquele filme de corujas é muito fofinho. É muito fofinho. Aquele filme de corujas. E ele já derrotou já o primeiro boss? E toda vez que você derrota um boss, você consegue automaticamente um ovo. Então, eu queria uma corujinha também. Só que é uma pena que coruja não trabalha para criar. Nossa, o Vigilante 8 é muito massa. Eu também gostaria de ver um remake ou um remaster desse jogo. Nossa, o Vigilante 8 é muito bom. Nossa, eu me divertia muito destruindo os carros. No Vigilante 8. Nossa, eu jogava mais do que o Twist Metal. O Twist Metal, eu joguei mais o Small Brawl, sabe aquele de carrinho de controle remoto? Foi o que eu mais joguei.
It's high risk, low reward a little bit. Nossa, Burnout também é muito bom. Nossa, Burnout é bom demais. Sim, Vigilante 2 também era bom demais. Nossa, foi o que eu mais joguei. Here we are, Enchanted Towers. I mean, it's a level. Bom, agora ele tá nas Torres Encantadas. Nessa Torre Encantada, no jogo original, é possível você fazer alguns skips usando a habilidade de voo, de planar, no caso do Spyro. Eu não sei se ele vai utilizar esses mesmos truques aqui nessa mesma fase, no remaster. Nossa, Zap, eu também! Eu fiz todos! Nossa, eu fiz questão de fazer todos os finais dos dois vigilantes. Nossa, só pra ver o que acontecia com cada personagem, que foi muito da hora conhecer os dois lados da história nos dois jogos. Foi muito divertido fazer todos os finais. Do you guys like skateboarding? I think they should have put me next to the Tony Hawk games in the schedule. Yeah. Just send us back to the noughties and the 90s, you know. E agora temos o Tony Hawk de Spyro, que ele tá fazendo a parte do tutorial, né, que o Hunter ensina ele a fazer as manobras. E aí você tem que fazer esse tutorial, não tem como você fugir do tutorial. Você tem que fazer só executar a técnica e já progride pelo tutorial rapidinho. Depois que você termina a parte do tutorial, o Hunter vai te desafiar quem faz mais pontos. Aí você tem que bancar uma de Tony Hawk nessa hora. Tem que fazer uma pontuação grande. Sim. Nossa, agora é o momento do skate. E agora ele tem que fazer a pontuação contra o Hunter num determinado tempo, e ele já conseguiu fazer uma pontuação absurda. Você não precisa fazer a pontuação durante os 2 minutos requeridos, né, do jogo. Você só faz que nem no Tony Hawk, sabe? Você pode fazer a manobra e simplesmente já terminar o torneio, que nem acontece no Tony Hawk. A mesma situação. Você pode finalizar assim rapidinho os desafios do Hunter na parte de skate. Hunter's like, no, you're too good. Have the egg. You're too good. I cannot compete with this. You literally are like the Tony Hawk of, Spyro games. You just no. Do you think he'd be proud of us for that? Little Tony Hawk. I think he would. So here we are in Icy Peak. E agora, como ele tá no Ice Peak, se eu não me engano, nessa fase tem um objetivo que ele tem que fazer. Eu não sei se ele vai fazer. E você tem que jogar hockey. Basicamente uma espécie de hockey com o Spyro. Só que o Spyro, ele fica escorregando pelo gelo, né? E aí você tem que ficar pegando o disco com a boca do Spyro e cuspir no gol. É bem divertido esse joguinho de hockey. É chatinho, mas é divertido. Casualmente. Nessa fase também tem várias skips que você pode fazer usando justamente isso daí que ele acabou de fazer. Com isso daí você consegue pular certas partes da fase com mais facilidade. Jump, glide forward, and then do a perfect hover, literally to land on the very edge of the E agora ele fez um skip ali, ó, porque ele precisaria passar por uma área completa para poder chegar aonde ele está, aquele ovo. Ele fez um skip ali, usando o voo do Spyro. And then next up we've got another exploding box ice trick as well before. Yeah, get a few more gems here as well with that. Nice and chill. Ele só vai pegar mais algumas gemas e alguns ovos antes de sair da fase. E temos mais uma pista de corrida que você tem que pegar o bandido ali, ó. E ele vai tentar pegar Já pegou o primeiro.
Aí ele vai tentar pegar já o segundo que tá na pista, tá correndo. Ele vai no sentido contrário pra ver se pega ele de frente ali, ó. Pegou. Sim, esses ovos seriam tipo as estrelas do Mario 64, Henrique. Sim, os ovos são como as estrelas do Mario. Não, esse jogo ele tem um hockey. Let's pray, guys. Lore percent. We're good. We should also mention as well that we on the Spyro speedrunning trilogy scene. Ele vai já pegar o próximo bandido? Já conseguiu? E agora ele vai usar as gemas que ele adquiriu para libertar o pinguim. E agora ele vai na base do sargento. Gente, acabei de pegar um Pokémon 100% aqui em casa. Foi 100%. Eu não acredito. Eu peguei um Oficial hoje 100% aqui em casa. Bom, o bom do pinguim, por incrível que pareça, pinguins não voam, mas esse pinguim no Spyro voa. E ele é equipado com armas, então você pode usar essas armas a qualquer momento. Você tem que ajudar os seus recrutas, que são beija-flores, para poder abrir caminho. A Shine no Pokémon GO, não tô tendo muita sorte ultimamente não com Shine. O Shine aqui Pokémon GO não tá tendo sorte não. Mas Pokémon 100% até que eu tenho mais de 10 já Pokémon com ID perfeito. Oi, Nicolas! Yeah, we need to be getting these side characters because we need the side characters to do side areas in some of the other levels. So we're trying to get the side characters. É que eu entro no jogo de meia hora porque aqui em casa aparece Pokémon, gente. Aí eu só dou um check só pra ver se tem um Shine e tal, e saio do jogo. Não, Ametista, não vai embora por causa do Nicolas, credo. Eu acho que eu já devo ter uns 200 Pokémon Shinies, viu? Provavelmente. Which Bentley is 1,000 gems, so we have to make sure to collect plenty of gems at this point. Um pato pra você, Nutzinho? Ele é um pinguim. Por que me parece, ele é um pinguim. Michael, you're coming with us. When we get to Thelonious, our good friend here has a haiku for us. So we'll let him play out for a nice GDQ haiku. Pokémon 100% não é fácil você conseguir. Beautiful. Absolutely beautiful. Let's start seeing some haikus and... Obrigado, Anded. Absolutely. For Thelonious. Just for Thelonious. Alright, we'll go over here for Frank and let's get out of here. That's the only reason. Just come to Spooky Swamp, get the haiku, leave. Vai fazer ela ficar rosa de novo. Ametista. Double egg strat now. Yep, so next up with the double egg, what Zik will be doing is he'll be eu penso em fazer speedrun de Pokémon, porque eu gosto muito da franquia Pokémon. Só que eu teria que aprender muito bem as strats, os níveis, que você tem que fazer tudo certinho, as rotas. Porque eu sou muito de explorar o jogo e perder o tempo fácil. Ele vai usar a bola de fogo ali para poder quebrar certos potes, porque você pode abusar desse poder de fogo que você tem nesse mundo para você quebrar certas coisas que você só teria acesso com chave ou sendo muito rápido, sabe? Mas se você ficar numa certa posição e mirar certinho e atirar a bola de fogo, você consegue destruir certos itens antes da hora. So if you have a donation or two, you can go. Absolutely. We got $25 from Min Maxi. They say, gotta donate during Spyro. It's the series that inspired my love of video games
Found it in a hotel room years ago and never looked back. Now I want to learn to speedrun all 3 games. Go Zig 3, go. We've also got 5. E nossa, ele conseguiu executar muito bem ali a planada do Spyro. Can't wait for the best egg. And Ele vai pegar já o próximo. From Tony Hawk, he says simply, "You made me proud." Thank you, Tony. Oh, that's beautiful. Gente, não liga pra essas coisas, não. Esse tipo de situação acontece, gente. É normal. Não liguem, não. Eu já tô até acostumada. É que eu sei que eu sou bastante tagarela, mas eu não ligo. Eu sou, normalmente, gente, na vida real eu sou bem quietinha, mas na hora de comentar, falar de jogos, eu sou bem tagarela mesmo. Ai, eu amo as speedruns de Spyro também, Clanquinho. São muito interessantes como você executa a movimentação do Spyro para poder ir rápido, principalmente quando o pessoal faz no 100%. No 100% é incrível como eles fazem rapidinho para pegar todas as gemas. There's multiple reasons we do this. One is it's the fast egg, and now that we've started bird, it's a good time to do it. No caso Spyro 3, você tem que ser muito bom na movimentação, principalmente para você controlar o Spyro correndo usando o ataque de chifrada, porque o ataque de chifrada faz o Spyro correr mais rápido. E não é fácil você controlar o Spyro estando com esse tipo de velocidade, mas para você fazer as coisas rápidas é requerido você usar. E você tem que se acostumar com esse tipo de movimentação para poder fazer tudo rápido. Sim, a speedrun de 100% é incrível. Você tentar não esquecer nenhuma gema é a parte mais crítica da run de 100%. Porque os ovos é meio difícil do runner esquecer, mas a gema é muito fácil do runner esquecer uma única gema e isso afetar toda a run dele. E agora ele vai enfrentar o próximo boss. Você tem que pegar essas bolinhas que caem na arena e jogar justamente na direção do boss. Ele errou na primeira, agora ele conseguiu acertar a segunda. Spike will destroy rocks, sometimes he'll shoot rocks, sometimes the rocks won't hit Spike, and sometimes... Sim, Spyro é muito bonito, sempre colorido. It's just like, why you do this game? But from then onwards, phase 2 onwards, which is where Zik is up to right now, is a piece of cake. It's just, eu acho que sim, deve ter alguma comunidade, sim. Henrique. Deve ter sim uma comunidade sim de Pokémon. A SpeedrunsBrasil, se você entrar no Discord da SpeedrunsBrasil, deve ter os Discord das outras comunidades de speedrun. E vocês podem estar precisando, se vocês têm interesse em alguma speedrun de certo jogo ou de alguma franquia. A SpeedrunsBrasil tem os Discords desses grupos de speedruns para auxiliarem vocês. É só vocês irem acessarem a aba social da SpeedrunsBrasil para vocês conhecerem os outros jogos. Basically in one smooth movement into the whirly gig. You got early whirly. Early whirly. I just love the name. It's the best name. So here is a Bianca cutscene we can't skip. A SpeedrunsBrasil também tem outras redes sociais para quem quiser acompanhar. Fiquem todos à vontade. E agora já estamos no próximo mundo. Nessa área tem muita, além da água, tem muita coisa a ser explorada debaixo dela. E você tem que ser rápido, né? Usando o mesmo ataque de chifre, você nada rápido debaixo da água. E ele já vai na fábrica de fogos de artifício. Stubby's my favorite dragon egg. However, this next one is Zik's favorite dragon egg, folks. This is the infamous noodles. E nessa fase que ele está agora, que é justamente a fábrica de fogos de artifício,
Tem um boss que é chatinho de fazer, que são os dragões, que você tem que atirar as bolas de fogo nos dragões. E os dragões, eles seguem uma certa movimentação, só que você jogando no casual, não é nada divertido você perseguir esses dragões para você ficar atirando neles. Is what you'll see Zik do is line up with the rhino. Sim, é muito gostoso jogar essa fase a fábrica de fogos. É muito divertido. É divertido, só que ao mesmo tempo, se você não tiver cuidado, você pode sofrer nela. E ele utilizou a explosão do inimigo para esquivar justamente todo o mapa ali daquela área para poder chegar no ovo. Com aquela explosão, ele conseguiu altura suficiente para já chegar diretamente no ovo. E ele já vai para a próxima fase. Sim, Eric, ele está indo muito bem na run dele. Ele está acertando os skips e tudo, não teve nenhuma morte até agora. Sim, ele é o remaster do jogo original, Nicolas. Basicamente, eles pegaram o mesmo jogo do PlayStation 1 e arrumaram a jogabilidade, tudo continua a mesma, né, do original. Eles só refizeram todos os gráficos. A mesma coisa aconteceu com o Crash, com o remaster do Crash. Eles mantiveram toda a jogabilidade e tudo, só que mexeram apenas na parte gráfica, sabe? Por isso que é chamado de remaster. Você trabalha nos gráficos, mas não altera a jogabilidade em si. We wish you the best of luck because you literally you'll be amazing because we don't dare go for that skateboard race. E eu recomendo, para quem nunca jogou Spyro, eu recomendo você tanto jogar o novo tanto quanto o original, porque eles são muito bons. A mesma coisa vale para o Crash. Sim, a parte de nadar no ácido é bem chatinho. Principalmente quando você quer fazer o 100% desse jogo para pegar todas as gemas. Porque você tem que nadar rápido, torcer para não perder nenhuma gema debaixo do ácido e torcer para não ficar sem o escudo também debaixo do ácido. Tem esse problema. Você não pode... Tem que ser rápido, só que você também não pode ser lento. Não, esse jogo ele não tem para o Nintendo 64, NRGXXX. Ele é de PS1, só que no caso, essa versão remaster, ele tem para Nintendo Switch, para PC, para PlayStation 4, e se eu não me engano, acho que provavelmente para o Xbox One. Mas o jogo original, ele é de PlayStation 1. Mas o remaster, ele é multiplataforma. Você encontra facinho o Spyro, o remaster. Moderator Randy Babandi, he can do this sub absolutely amazing from what I can see. He's like absolute top tier on it. So if you want to have a little if you want to have someone to ask for practice on subs, o efeito da Powerbomb. Ai, Hudson, você perdeu fazendo o som do Creeper, o som do Villager. O pessoal fez até um clipe aí do fazendo o som do Creeper. A categoria Galvão Any Person, ele vai zerar o jogo da forma mais rápida possível. Ele só vai pegar um número de gemas e ovos necessários apenas só para completar o jogo. Então, ele não vai pegar todas as gemas e nem todos os ovos para fazer o 100%. Ele só vai pegar a quantidade necessária de ovos para abrir todas as fases.
e a quantidade de gemas necessária para poder libertar os amigos dele do Money Bags apenas. Só isso. E ele vai usar bastante esse ataque de chifres do Spyro para poder ir rápido durante toda a fase. E ele fizer. Oh, we've got two characters that love each other, but all the characters around them don't want them to be together because, you know, it's Romeo. Tem o clipe aí, ó, Hudson, do Powerbomb, e tem o clipe aí que o pessoal fez fazendo o Creeper. E esse eu posso fazer com mais facilidade, que é o som do bandido. Eu fiz o som do bandido várias vezes. E teve também o Geek da esposa. Eu fiquei com muita pena do Evolute, só que ao mesmo tempo eu tive um ataque de riso. Não conta o bônus word. Porque você só consegue fazer o bônus word quando você pega todas as gemas e todos os ovos. Você só consegue fazer esse bônus word com tudo isso, infelizmente. Então, ele só vai fazer até derrotar a boss e mais nada. Fantastic. The call for haiku has been answered. We have $75 from Tristan Arsenault that says sim, as gemas desse jogo não são fáceis de localizar. É muito fácil de você esquecer uma ou duas para trás. Por isso que o 100% dessa categoria não é fácil. Você tem que saber onde estão todas as gemas e torcer para nenhuma ficar principalmente para trás. Porque se você esquecer alguma gema para trás, você vai sofrer na categoria de 100%. E nessa fase, por incrível que pareça, nós temos o João, do João e o pé de feijão, e você tem que ajudar o João. Ele vai te jogando várias sementes para ajudar você a progredir nessa fase. Sim, já está indo bem rápido, sim. É bem rápido a speedrun de N% do Spyro. Gustavo, por incrível que pareça, é muito rápido. Sim, o Splash deve ser que nos Koroks. So basically, Bentley is our next gem requirement, which is 1,000 gems. After Bentley is another 1,000 gems, which would be for Castle Island. However, when we get to Scorch, we've got Eu também demorei bastante, Gustavo, para conseguir completar o Spyro. Não é fácil. Spyro, os 3 jogos eu demorei bastante. Cada um deles, só para conseguir fazer o 100%. Sim, tem brasileiro, sim. Tivemos o Luiz Miguel. Ele fez o Mega Man X3, a speedrun de Mega Man X3. Galvão. Deve ter mais alguns outros, mas eu esqueci quem são agora. Peço até desculpas. So let's get our last side character. There's only 3 in this game, I promise. There are not 4 side characters. Don't know what the 4th one is. E obrigada, Evolute, por falar quem são as pessoas, os brasileiros, que estarão participando na GDQ deste ano. Folks, what I heard from, I don't know if Toys for Bob had whispered this across the wind, but I hear that something magical that will happen with the gongs. I heard so. In chat, and if both Zik and I, and maybe Iggy as well, all say gong. E nessa fase a gente controla o nosso amigo Yeti. E ele é muito forte, esse Yeti. Com uma pancada ele já destrói vários obstáculos da fase. Oh, and there it is. Every cutscene in this level goes to a 4:3 aspect ratio. It's stunning to say the least. But it's amazing. Então, Gustavo, é que como ele tá fazendo speedrun, ele não vai deixar a cutscene rolar, ele tem que cortar as cutscenes, infelizmente. It is. And folks, if you missed it, you'll see it again here. Yep, it's another gong.
they're gone. Aí, Nicolas, o Evolution já colocou o Creeper para você aí. Beautiful. Eu virei a sonoplasta da SpeedrunsBrasil. Yeah, absolutely. We have $50 from Little Big Ham. They say one of my favorite games as a kid, and the Reignited Trilogy as my favorite games as an adult. Kick some sorcerer's butt. Donating to the Wanda Gamelon because we need a reminder why Link doesn't have a voice. And speaking of which, we have reached 25%. We are over $40,000 out of $160,000 for Wanda Gamelon. Everybody, let's go. Let's make it happen. We also have $50 from Hypest. Só um momento, gente, que eu tô arrumando alguma coisinha aqui. Spyro is one of my favorite nostalgic games. Pronto. I never played Spyro 3, so it's great to have the opportunity to see it. Thanks for Zik3 for increasing my love for this purple dragon. Well, thank you so much, and thank you everybody for donating towards that bonus game. Let's keep it moving, people. Sim, eu fiz alguns sonzinhos no Minecraft. Dungeons. Sim, você perdeu, Cleric. Mas você vai poder assistir depois no VOD. A Speedrun Brasil vai estar disponibilizando o VOD e depois também vai ter o vídeo no YouTube para você estar assistindo. Para quem perdeu, vocês terão acesso ao VOD. Também aos vídeos no YouTube. Então não se preocupem se vocês perderam algo que vocês queriam assistir. Você vai me arrastar para fazer um som de pack de Minecraft? Which you can do a wall glide too. There's two ways to approach it. However, if you do the wall glide, there's a little bit more of a risk. So this jump is sort of. Nossa, ele conseguiu ir muito bem. Esse pulo ali que ele fez para alcançar no ovo não é nada fácil. Obviously, you can get over that little bit of height, do the hover, and get to Jasper. And here we are. It's Bentley boxing time, folks. Let's go. E agora é a hora do boxe, gente. O Yeti contra o Yeti atacado. Sometimes this dude just rolls over, and sometimes he's starting to block. Sometimes you get like Mike Tyson up in here. We should also mention Sparks likes to take front row seats to this match. He's like literally like zooming around. Ai, nem me fale, Galvão da Speedrun de Mineirinho. Jump to Jasper. I learned that from watching his runs. I was doing it some horrible way before, and then I watched his run. And I was like, that looks awesome. I literally picked that up last night. It's not much. Sim, parece, mas não são os monstros do Crash Titans. It's all good. Right, so we're warping back to Evening Lake here because it's just faster for movement. This will put us right next to the rocket ship, so we can just pop on over and leave instead of walking all the way back. And this will get us into. Isso aí! Nossa! Que da hora foi, Storm. Can we skip the final cutscene? Let's find. Olá, Results! This will be our final, not our final, but this will be the second to last boss of the run, and where we will be. E agora ele vai no penúltimo boss, antes dele enfrentar finalmente o último. Alright, we're through. Easy as that. No lore percent today, folks. No lore percent today. My estimate was not really made to get cutscene glitch. It's very rare, but it is a thing. So Scorch is an interesting boss here. So basically, Bentley's going to throw two types of rockets. He's going to throw a red rocket and a green rocket. Nossa, que da hora for Storm. Ideally, during the fight, Zik will want to get the red rockets because. Só um momento que eu vou chegar aqui na leaderboard. Só um momento. Scorch. It's kind of right ideal. in it. It's perfect. Yeah, you were right in there. So this is going to be just constant stun locks now. Right at the very Bom, deixa eu ver aqui na versão de PC. Eu acho que é que ele deve estar fazendo aqui o run. Só um momento. Sim, ele está fazendo na versão de PC. Só um momento que eu vou fazer aqui, vou ver aqui os recordes. O N-Percent com glitches. Sério, gente. O N% em tempo real, sem load, 5 minutos e 58 segundos. O tempo com loads, 9 minutos e 24 segundos.
Com tempo em jogo 4 minutos e 56 segundos. Agora, o N% sem usar bugs, em tempo real é 32 minutos e 35 segundos. O com loads é 47 minutos e 37 segundos. E em tempo de jogo, 26 minutos e 7 segundos. Peraí, só um momento. No caso do Spyro, o primeiro. No terceiro jogo, que o que o Runner está fazendo agora, o N% em tempo real sem carregamento, 48 minutos e 17 segundos. Com carregamento 59 minutos e 39 segundos. E o tempo em jogo 35 minutos e 55 segundos, o recorde. Basicamente são 3 tempos aqui no Spyro. Com load, sem load e o tempo em jogo. Which this 1,000 gem requirement, the biggest scam in Spyro. Oh yeah, 1,000 gems for the ugliest bridge you will ever see. I can get a kangaroo and a war veteran penguin for the same price as a brick. Então, no caso dele tá com loads, então eu não sei dizer qual vai ser o tempo dele, se ele vai conseguir WR ou não. Mas até o momento, a gente já teve aqui durante a retransmissão da GDQ, já tivemos já um recorde já durante essa maratona, gente. I did the hard platforming and I failed the riddle. Sim, como o Pedro Faveiro acabou de explicar, basicamente o tempo da estimativa é uma estimativa apenas, porque é uma forma do runner saber se ele está indo num tempo controlado ou não, porque pode acontecer problemas durante a maratona e o runner acabar ultrapassando o tempo da estimativa, mas são poucos casos que isso apenas acontece. A estimativa é mais para uma espécie de controle. Game. I mean, this is also very straightforward. Shoot the tanks. We could probably get 1 or 2 more donations if we got them. E agora ele vai fazer o jogo que você tem que atirar nos inimigos ali. Essa parte não é fácil, porque você pode morrer fácil. Então você tem que conseguir atirar rapidamente nos inimigos. Bullets is like one of my oldest speed friends. Make sure to check out his slow drive run. Teve mais de um WR. I think it's Friday morning. Oh, love you, friend. So, what are we? Oh no, it's Dino Mines is the next level we're going to. Dino Mines is where I start to really correct my gems, based on where I'm at. I really would ideally like to be around like 780 coming out of Dino Mines to feel really comfortable with where I'm at. Sim, tem muitas estratégias para você fazer certos jogos que levam horas para você não perder muito tempo. E foco, né, é a coisa mais principal para você fazer uma speedrun. Se você não conseguir se focar, você não vai conseguir fazer as strats, você não vai conseguir fazer a movimentação nem nada. Sim, é como o Evolut disse, a maioria das vezes você acaba adquirindo uma memória muscular. A really that was a sick bonk. A funny little thing if you want to pay attention in this level, there are the dinosaurs in this level with the Gatling guns. Nessa fase, os dinossauros, eles basicamente são bandidos, né, no estilo faroeste, e você tem que derrotar eles para você chegar no final da fase. They just want everyone to have hot dogs, you know. They just want everyone to get their hot dogs. They're looking out for all of us. Yeah. Então, Laporini, provavelmente não, porque ele já está no último mundo já, do Spyro. Provavelmente não vai ser over, estimate, porque ele já está no último mundo, ele já está fazendo as coisas tudo de forma bem rápida.
Ele já vai para a próxima fase. Oh man, this game It's one of the best. It's one of the best lines, especially for speedrunners' sake. We skip it so quick that he just says "jump." That's literally all he is able to say because we just absolutely spam the heck out of the dialogue. You get lots of good nuggets of dialogue. É que para speedrun você tem que treinar. E conforme você vai treinando, mais o jeito do jogo você vai pegando. Né? É como você vai adquirindo a memória muscular aos poucos, conforme você vai treinando. É por isso que muito treino é requerido. Além de você aprender a movimentação, as estradas, entre outras coisas. Que da hora, Nutzinho. Você tá fazendo Final Fight 3. Nossa, eu gosto muito desse jogo. Foi um dos jogos que eu joguei muito com meu irmão na minha infância. And then you've got Sorceress, which is your final. There's a solid snake right there. See that is, right? E agora a gente está na fase do templo. Essa fase ela é tensa para os speedrunners, porque tem esse carinha aí que solta fogo justamente nessa plataforma aí de metal, e você pode tomar um dano por conta do fogo. E, nossa, ele tomou 2 hits ali do ácido, mas ele conseguiu. Você tem que ter muito cuidado, porque além de vários inimigos nesse jogo, durante essa fase, você tem problema do ácido, só que no caso ali ele tomou uma morte intencional. Essa morte, no caso que ele fez agora, foi completamente intencional para poder ir mais rápido ali para a parte da Sheila. Não, Vini, não se preocupe que essa morte é intencional. Até no jogo original, os runners fazem essa morte intencional para poder spawnar já no ponto certo, para poder já ir para uma próxima área. É padrão parte da estratégia deles fazer isso. Então não se preocupe. However, the one annoying thing though is sometimes they'll. So this section you're basically locked into a 2D platforming, whereas even though those lizards for some Nessa parte aí não tem o que você fazer. Essa parte da Sheila, ela é jogabilidade 2D mesmo. Você só tem que ir pulando e destruir os inimigos para. Nossa, ele caiu acidentalmente no ácido ali. Ele fez um erro ali no pulo. Ele precisa ter cuidado para não cair mais no ácido. Calculated? Question mark? The game looks a lot harder than it is to go fast. Yeah. It looks like you're just going right and jumping, but it's like, you jump, sometimes miss, you fall. It's tough. We also so this is the reason as well why we've also saved Crystal Light to last. So you see the Zik is 8 gems away from the final 1000. You do what you do for your final route, because those 8 gems are easy peasy to get. You're in the final home world. If you can't get a 5 or a load of. E agora ele vai pegar o. Conseguiu. Esses bandidos, eles não são fáceis nesse jogo, gente. Você tentar pegar o bandido rápido já é uma proeza. Porque os bandidos, nossa, eles trollam muito você. Já até no casual. Because there's a little bit of platforming, shall we try and see if we can squeeze in another 2 donations, do you think? Yeah, that sounds great to me. I have just the 2. We have $25 from Fire saying you could totally feel the love. Vai pegar quem? Quem exatamente, Nicholas? It's so much fun to see it fly by so quickly. Thank you. And we also have $50 from Kung Fu Fruit Cup. She asks, "What's the scariest room in Spyro?" Asking for a friend. Scariest room. That is a question. E mais uma vez o Moneybags pega as nossas gemas só para poder fazer uma ponte aparecer. Senão a gente não consegue progredir. That's like a living dragon thing, and it costs 200 gems.
I don't know what Moneybags' system here is, but I'm not a fan of it. Vaporini. Yeah, nor am I. So, we're gonna do a little skip here. Ele vai fazer um skip ali na parte do slide. Porque você escorregar do Spyro, você perde tempo, então esse skip é necessário para você ganhar tempo. It's not going for LOEs. There's a really cheeky little trick sometimes we try and do, which is to try and jump out of the minigame while also freeing LOEs. We're trying to see if that collects an egg, but there's too many. Vai ser sucesso, ai meu Deus. So we're just gonna try and decide not to bring that up. Ele vai esquipar as asas. And this is quick thief. E vai morrer. Oh, when you fell through! You fell! Infelizmente ele morreu, ele errou ali feio, infelizmente ele cometeu um erro. É uma pena. E ele teve que cair, teve que tomar essa longa queda antes de contabilizar a morte. Isso infelizmente atrapalha a run dele. E agora ele conseguiu. And then we can fly over, get Grace and get Maney, and that would be the 100th egg. Right here. Yeah. There we go. Let's bail out of here and let's go collect our prize of janky, weird boss fight. Let's toast the sorcerers. Bom, agora ele conseguiu 100 novos. Ele vai para o final boss. Out of the 3, it is just stunning. So the sorceress fight is going to go into 3 phases. We'll have we have to using the turrets that spawn, and after we've done 2 damage with that, we're going to give. E agora é hora de enfrentar o final boss. 3 damage with that, and then we have to do the UFO. Vaporini. What would you say is What would you say is your favorite phase of this fight? If I could do the whole fight with tanks, this would be an amazing fight. Oh yeah. The tanks are just so good. The UFOs are horrendous. And the cannons sometimes can be alright. E agora é hora de enfrentar ela, né, que é o final boss. Ela que sequestrou todos os ovos, né? E praticamente ela possui um ovo, aquele ovo que está no cetro dela é um dos ovos do dragão. E você tem que ficar atirando, né, em certos momentos vai cair essas torretas no chão, você tem que usar nesse boss. Porque aí você consegue efetuar o dano para derrotá-la. He just somehow escapes. You just enter and he goes, woohoo, and we're like, who are you, monkey? We've not met you before. I've never seen this. E agora ele vai usar o segundo veículo aqui para atacá-la. This one, the tank is great. It's amazing. Easy for you. Ele tá indo muito bem. Yeah. Right, so this is the very last bit of the run, practically. Yes. Yes. So time is going to be right on the final hit of the sorcerers. Good. I'm using the D-pad here because you really only need to go in one direction here. You can move the UFO up and down. Ele está usando o D-pad para controlar as torretas aqui para poder atacar o final boss. Ele não está usando o analógico, gente. E GG. GG, Zick. That was amazing, dude. What was my RTA? I'm curious. Did I make it? We're still waiting for the stream to catch up. And 102.53, Zick. Ooh, I made it under the estimate. I'm so happy. Oh, well done, mate. Feels good. Sim, agora teremos Crash. Right. That is going to be for me. Thank you guys for hanging out. Nosso querido Bandicoot. Hypo seen in chat, all the beautiful people.
throwing donations. I love you guys so much. And, Destruidor de caixas que adora maçãs, mas na verdade são chamados umpas, né? Tem gente que fala que é maçã, que é manga, parece qualquer todo de tipo de fruta, mas são chamados de umpas. Thanks for having me, guys. Olá, Neb! Sim. Thank you so much,